Calor específico. Calor específico ele está muito relacionado com a capacidade térmica de um corpo. A gente deu um exemplo agorinha, que era em um rio com areia e com areia na beira do rio e com a água do rio. A gente viu que nesse caso a areia, quando ela estiver submetida à incidência da luz solar, ela vai ficar mais quente do que a água, porque nesse caso ela tem a capacidade de armazenar menos energia do que a água. Ela tem uma capacidade maior a água do que nesse caso a areia. Mas por que isso ocorre? Porque o calor específico da areia, que é o que nós vamos estudar agora, ele é muito menor do que o calor específico da água. O calor específico da água é aproximadamente 1 caloria, a gente vai ver daqui a pouco, 1 cal, 1 caloria por grau Celsius, ok? Por grau Celsius. O que significa isso? Para que eu aumente a temperatura da água em 1 grau Celsius, eu vou precisar fornecer para ela 1 caloria. Ou seja, 1 grama de água, para que eu varie a temperatura em 1 grau Celsius, eu vou precisar de 1 caloria. Enquanto da areia, eu vou precisar de apenas 0,1 caloria para aumentar também em 1 grau Celsius 1 grama de areia. Notem que nesse caso, o calor específico da água é muito maior do que o calor específico da areia. Isso faz com que ele tenha uma capacidade térmica maior, ok? Então, quanto maior o calor específico, maior também a capacidade térmica desse material, ok? Então, o calor específico é uma propriedade de cada material, de cada corpo, ok? Então, o calor específico vai ser sempre dado pela quantidade de calor, Qzinho, dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Então, calor específico é igual a Q dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Com isso, eu acho o calor específico de cada material. Lembrando que cada material ele sempre vai ter o seu valor. O da água é sempre 1 caloria por grau Celsius. A água na fase líquida, tá? Porque na fase sólida mudou o estado, mudou também o calor específico. Mas na fase líquida, a água sempre vai ter esse calor aqui, específico. É uma propriedade da água. Sempre 1 caloria por grau Celsius. E aí cada material vai ter o seu. Cada exercício vai trazer lá o calor específico de cada material ou vai pedir para você calcular. Então vamos ao nosso exemplo. Eu tenho ali também um corpo, um bloco, onde ele recebeu uma quantidade de calor de 0,5 calorias. Ele estava a uma temperatura inicial de 26 graus Celsius e foi até uma temperatura de 27 graus Celsius. Quanto que variou? Variou a sua temperatura em 1 grau Celsius. Como é que eu acho, então, nesse caso, o calor específico desse material? Vamos lá? O calor específico é o Czinho. A gente vai diferenciar aqui entre calor específico, que é o C minúsculo, e capacidade térmica, que é o C maiúsculo. Então, quando a gente falar de capacidade térmica, a gente vai colocar aquele C maior, ok? C maiúsculo. E quando a gente falar de calor específico, vai ser o Czinho, C minúsculo. Então, o calor específico é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Vamos lá, quanto que é a quantidade de calor desse exercício? Ele falou que a quantidade de calor fornecida para esse corpo foi de 0,5 calorias. Está aqui, ó, 0,5 calorias. Qual é a massa desse corpo? No enunciado, ele diz que é 1 grama. Porque a gente está trabalhando com grama, na verdade, né? Vamos ver quanto que desse material, variando 1 grama, quanto que é o calor específico dele. E a variação da temperatura foi de 1 grau Celsius. Dividindo meio por 1, eu vou achar meio. Então, o calor específico desse material é meia caloria por grau Celsius. Ou seja, para aumentar a temperatura desse corpo, eu vou precisar apenas de meia caloria, aumentar em 1 grau Celsius, né? Eu vou precisar
1 caloria para cada 1 grama desse corpo, ok? Desse material. Então, se eu quero aumentar a temperatura em 1 grau Celsius de 1 grama desse material, eu vou precisar de 0,5 calorias, ok? Então, esse é o nosso exemplo de calor específico.